Algumas decisões mudam governos, outras mudam mapas. Mas existem decisões que mudam o próprio conceito do mundo. Em 1945, enquanto líderes assinavam documentos em salas fechadas, um homem comum seguia para o trabalho, sem saber que pesaria 2 vezes no mesmo fim do mundo. Tsutomu Yamaguchi. Esse cara fazia parte dessa normalidade frágil. Um engenheiro naval, funcionário da Mitsubishi Heavy Industries. Nada em sua vida indicava protagonismo histórico. Nada o ligava a decisões militares. E também nada o colocava acima de milhões de outras pessoas. Em agosto de 1945, ele estava em Hiroshima indo a trabalho. Mas na manhã do dia 6, ele acordou cedo, organizou documentos e saiu caminhando em direção ao porto. O céu estava limpo, não havia sirenes, nenhum alerta de aviso. A alguns quilômetros do centro, Tsutomu caminhava sem nenhuma pressa. Enquanto isso, algo atravessava o céu acima da cidade. Algo invisível, desconhecido, e que nunca havia sido usado antes contra seres humanos. Às 8h15 da manhã, o céu deixou de existir. O que veio primeiro não foi o som, mas a luz. Um clarão branco, absoluto e impossível de encarar. A temperatura subiu além de qualquer referência humana. Em seguida, a onda de choque atravessou a cidade. Prédios colapsaram totalmente. Vidros se transformaram em projéteis. E corpos foram lançados para todos os lados. Tsutomu foi jogado ao chão. Sentiu o calor atravessar sua roupa, e também a dor antes de compreender o que realmente estava acontecendo. Ao se levantar, Hiroshima já não existia mais. As ruas haviam sido dissolvidas. Estruturas viraram apenas esqueletos retorcidos. O ar estava pesado, quente e impossível de se respirar. Ninguém entendia o que havia acontecido. Não existia palavra para descrever aquilo. Alguns acreditaram que o sol havia caído na terra, outros que o mundo havia finalmente acabado. Ferido e desorientado, Tsutomu procurou abrigo improvisado. Deitou-se no chão sem saber se ainda existiria um amanhã. Ele havia sobrevivido, mas não compreendia a dimensão do que tinha acontecido. Na manhã seguinte, revelou algo ainda mais perturbador. Não havia socorro organizado, não havia explicações. Hiroshima era um território fora da realidade conhecida. Nos dias seguintes, Tsutomu encontrou uma forma de deixar a cidade e seguir para Nagasaki, onde estavam sua esposa e filho. A viagem foi lenta, dolorosa, marcada por febre, fraqueza e uma sensação constante de irrealidade. O país, apesar disso, seguia funcionando de forma quase automática, como se ainda não tivesse compreendido o que havia sido desencadeado. Ao chegar em casa, o corpo de Tsutomu começou a cobrar o preço. As queimaduras não cicatrizavam, a febre só aumentava, e a fraqueza se tornava constante em seu corpo. Ainda assim, poucos dias depois, ele retornou ao trabalho. Relatou o que tinha visto em Hiroshima. Tentou explicar que uma única bomba havia apagado uma cidade inteira do mapa. A reação de todos foi descrença total, não por crueldade, mas pela incapacidade deles de conceber algo naquela escala. Uma arma assim simplesmente não existia no imaginário humano. Enquanto ele falava, o céu de Nagasaki se abriu. Tudo estava acontecendo, mais uma vez. O segundo clarão não foi idêntico ao primeiro, mas foi suficiente para eliminar qualquer dúvida.
Outra explosão. Outra cidade engolida pela luz, pelo calor e pela onda de choque. Tsutomu estava novamente a alguns quilômetros do epicentro, perto demais para ser coincidência, longe demais para morrer imediatamente. O corpo dele, já enfraquecido, suportou tudo isso, mais uma vez. Não houve ferimentos graves instantâneos, mas a exposição à radiação se acumulava silenciosamente. 2 cidades, 3 dias, a mesma arma. Nesse ponto, a sobrevivência deixou de parecer sorte, passou a parecer um erro da probabilidade. O que havia sido liberado ali não encerrava apenas uma guerra, inaugurava uma nova era. O fim da guerra foi celebrado. O Japão havia se rendido. Discursos foram feitos, líderes foram lembrados. Enquanto isso, Tsutomu lidava com as consequências invisíveis, efeitos da radiação que a ciência ainda não compreendia completamente. Apesar disso, ele ainda tentou seguir a vida, trabalhou, criou os filhos, permaneceu em silêncio por décadas. Apesar de ter participado de um feito incrível, seu nome não aparecia nos livros de história, justamente porque, para todo mundo, aquela não era uma prioridade. O detalhe ignorado era simples e perturbador. Ele havia sobrevivido às 2 explosões. Somente em 2009, mais de 60 anos depois, o governo japonês reconheceu oficialmente Tsutomu Yamaguchi como sobrevivente de Hiroshima e Nagasaki. 60 anos de puro silêncio. Durante esse tempo, líderes foram homenageados, cientistas foram celebrados, decisões foram justificadas. O custo humano ficou em segundo plano. Mesmo com tudo que viveu, esse homem conseguiu chegar aos 93 anos, não como um herói, não como um símbolo, mas como testemunha. A bomba encerrou uma guerra, mas criou um poder que a humanidade ainda não sabe controlar. E ainda não foi capaz de tirar a vida desse homem. O que será que Deus, ou sei lá o que ele acredita, tinha preparado para a vida dele?